Uma tacinha de vinho por dia faz bem para o coração? O vinho tinto realmente protege as artérias? Doutor, eu não bebo muito, é só socialmente. Mas no fim de semana eu tomo lá umas 3 latinhas de cervejas a mais. Tem problema? Pessoal, essa história de que álcool, principalmente ali o vinho, faz bem para o coração, tá caindo por terra. Não sou eu que estou falando isso. Isso veio da American Heart Association. A mensagem deles é muito clara. Não dá mais para vender a ideia de que beber álcool é uma estratégia para proteger o coração. Durante muitos anos, foi repetido que uma taça de vinho por dia para a mulher e 2 taças para o homem seria algo seguro ou até benéfico. Muita gente cresceu ouvindo isso. Eu mesmo já citei isso em alguns vídeos, mas lembrando que eu jamais orientei ninguém a começar a beber. Pelo contrário, na maioria das vezes, falei sobre diminuir o consumo e até suspender. Hoje, com estudos melhores, com análises mais rigorosas e com o que a gente sabe sobre o efeito do álcool no corpo, a conversa mudou. A mensagem mais honesta que eu posso te passar é: não existe dose segura para a tua saúde. E antes que alguém comente: ah, doutor, mas meu avô bebia todo dia e viveu até os 90 anos. Calma aí, já vou explicar porque alguns estudos antigos pareciam mostrar benefício, porque isso confundiu tanta gente durante décadas e o que os estudos controlados mais novos mostram de verdade. E se você já é hipertenso, tem colesterol alto, diabetes e já teve arritmia, ou simplesmente tem medo de desenvolver um problema no coração, esse vídeo é especialmente para você. Vou te explicar como o álcool agride diretamente o músculo cardíaco, aumenta a pressão, favorece as arritmias, especialmente a fibrilação atrial. E por que aquela bebedeira de final de semana pode virar uma bomba relógio para o teu coração? Então fica comigo até o final, porque o mito do álcool saudável vai ser derrubado aqui com base na ciência e você vai entender por que esse assunto merece tanta atenção. Eu sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Pessoal, eu faço atendimento presencial aqui na Clínica Iano, mas eu atendo também todo o Brasil via telemedicina. Eu vou deixar o QR Code de agendamento aqui de consulta aqui do lado, mas vou deixar o telefone do consultório aqui na descrição também. Aqui no canal, somos quase 4 milhões de inscritos, toda semana trazendo assuntos atualizados sobre a saúde do coração. Se inscreve no canal. A falsa crença do álcool saudável. Eu sei aí que muita gente não gosta de ouvir, mas precisa. Aquela crença antiga que o vinho seria amigo ali do coração, ela é falsa. Eu sei que esse assunto mexe com hábito, mexe com cultura, mexe com prazer, mexe com momentos sociais. Tem gente que bebe no churrasco, no casamento, no jantar, no aniversário, para relaxar ali depois do trabalho. Tem gente que fala: doutor, mas eu não sou alcoólatra, eu só tomo ali a minha cervejinha ali de final de semana. Tem gente que fala: doutor, vinho é diferente, vinho é saudável. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é saudável para quem? Em quais doses? Baseado em que estudo? E qual que é o preço que esse coração pode pagar? Durante décadas, muita gente acreditou naquela famosa curva em J. Você já deve ter ouvido falar, mesmo sem saber o nome. Era a ideia de quem bebia pouco teria menos risco cardiovascular do que quem não bebia nada. Ou seja, a pessoa que tomava uma pequena quantidade de álcool, especialmente o vinho, parecia ter menos infarto, menos doença cardíaca, menos mortalidade do que a pessoa abstêmia. E aí nasceu a frase: uma tacinha de vinho faz bem para o coração. O que os estudos antigos mostravam? Aqui entra um ponto mais importante desse vídeo. Muitos desses estudos antigos foram observacionais. O que significa isso? Significa que os pesquisadores observaram grupos de pessoas ao longo do tempo e comparavam quem bebia pouco, quem bebia muito e quem não bebia. Só que isso não prova causa e efeito. É completamente diferente de um ensaio clínico controlado, onde você separa grupos, controla variáveis, acompanha de forma mais rigorosa e tenta descobrir se aquilo realmente causa benefício. Nos estudos antigos, havia um problema enorme chamado confundidor de estilo de vida. O que acontecia? Muitas pessoas que bebiam vinho em pequenas quantidades, principalmente em países da Europa, também tinham outros hábitos mais saudáveis. Comiam melhor, consumiam mais azeite, mais peixe, mais frutas, mais vegetais, faziam mais atividade física, tinham uma condição socioeconômica melhor, iam mais no médico, tinha melhor acesso à saúde, fumava menos, cuidavam melhor da alimentação. Então parecia que o vinho era o herói da história. Mas na verdade, talvez o benefício viesse de todo o pacote de estilo de vida dessa pessoa. É como se eu dissesse: pessoas que usam roupa de academia vivem mais. Mas será que é a roupa que fez a pessoa viver mais? Ou será que quem usa roupa de academia tem mais chance ali de fazer exercício, se alimentar melhor, cuidar do peso, dormir melhor? Entende a diferença? Além disso, muitos estudos antigos colocavam no grupo dos não bebedores
Pessoas que tinham parado de beber porque estavam doentes. É muito importante. Às vezes o sujeito era ex-bebedor, já tinha doença no fígado, pressão alta, diabetes, problema cardíaco, câncer, ou tinha parado de beber ali por orientação médica. Então, quando comparavam quem bebe pouco com quem não bebe, o grupo que não bebia podia ter gente mais doente ali desde o começo. E isso fazia parecer que beber pouco era protetor. Mas era uma ilusão estatística. Por isso, muitos cientistas começaram a reavaliar essa história. O que mostram os novos estudos? Quando a gente olha para ensaios controlados e para estudos mais modernos, o que a gente vê? O álcool não melhora de forma consistente a saúde cardiovascular. Pode até aumentar um pouco o HDL, que é conhecido como colesterol bom, mas isso não significa proteção real. Muitas vezes, aumentar o marcador no exame não quer dizer reduzir infarto, AVC ou morte. E o álcool, ao mesmo tempo, aumenta a pressão arterial, aumenta os triglicérides, aumenta o risco de arritmia, piora o sono, aumenta o peso, aumenta a inflamação, lesiona o músculo cardíaco e aumenta o risco de várias doenças. Então não adianta falar, doutor, mas o vinho tem resveratrol. Outra confusão que fazem aí sobre isso. O resveratrol existe na uva, existe no vinho tinto, mas em quantidade ali muito pequenas. Para atingir então doses que em laboratório poderiam ter algum efeito relevante, a pessoa teria que beber uma quantidade absurda de vinho, uma quantidade que ia destruir o teu fígado, o teu coração, o teu cérebro e aumentaria o teu risco de câncer. Então não faz sentido aí beber álcool por conta do resveratrol. Se você quer antioxidantes, coma uva, frutas vermelhas, verduras, legumes. Não precisa colocar o álcool junto. E aqui vem uma frase muito importante. Se o álcool fosse descoberto hoje, ali do zero, como uma substância nova, provavelmente ninguém diria que ele é saudável. A gente diria que é uma substância psicoativa, tóxica em várias doses, associada à dependência, acidentes, câncer, hipertensão, arritmia e lesão de órgãos. Só que como o álcool é culturalmente aceito, muita gente normaliza. Quais os males do álcool para o coração? Vamos falar então dos problemas do álcool para o coração. Primeiro, o álcool aumenta a pressão arterial. Mesmo em doses moderadas, o álcool pode contribuir então para a elevação da pressão em algumas pessoas. E quanto maior o consumo, maior o risco. E a pressão alta é um dos principais fatores de risco para infarto, AVC, insuficiência cardíaca, doença renal, fibrilação atrial. Então imagina a pessoa que já é hipertensa, já toma remédio, mas todo final de semana ele bebe bastante. Depois ele chega no consultório e fala, doutor, minha pressão está descontrolada. Será que o remédio está fraco? E às vezes não é só o remédio. Às vezes é o álcool que está sabotando o tratamento. Tem mais. O álcool pode interferir no sono. Ele pode até dar uma sonolência ali no começo, mas piora a qualidade do sono. Aumenta os despertares, piora o ronco, acentua a apneia do sono. E a apneia do sono também aumenta a pressão, aumenta a arritmia, aumenta o teu risco cardiovascular. Então olha aí como uma coisa vai ligando na outra. Segundo, o álcool aumenta o risco de arritmias. A fibrilação atrial é uma arritmia ali em que os átrios, que são as câmaras superiores do coração, passam a bater de forma desorganizada. Aí o coração pode ficar irregular, acelerado, a pessoa pode sentir palpitação, falta de ar, tontura, cansaço, mal-estar, dor no peito. Em alguns casos até a pessoa nem sente nada. O grande problema é que a fibrilação atrial aumenta o risco de formação de coágulo dentro do coração. E esse coágulo pode sair e ir para o cérebro, causando um AVC, um derrame cerebral. Então não é uma arritmia qualquer. E o álcool é um gatilho clássico de fibrilação atrial. Existe até um termo chamado Holiday Heart Syndrome, ou síndrome do coração de feriado. É aquele paciente que não tinha arritmia conhecida, bebe bastante numa festa, num feriado, no final de semana, e depois aparece no pronto-socorro com o coração ali disparado, todo irregular. Então a gente tem essa correlação direta com arritmia cardíaca. Terceiro, o álcool agride diretamente o músculo cardíaco. O álcool, pessoal, tem efeito tóxico direto sobre os cardiomiócitos, são as células musculares do coração. Ele e seus metabólitos, como o acetaldeído, podem aumentar o estresse oxidativo, prejudicar as mitocôndrias, alterar o metabolismo do cálcio. Isso favorece a morte celular e a fibrose do coração. E ao longo do tempo, pode surgir a cardiomiopatia alcoólica, que é uma forma de coração fraco, dilatado, com redução da força de contração. E aí o paciente começa a ter falta de ar, cansaço, inchaço nas pernas, dificuldade para deitar, acorda de madrugada sufocado, pode ter arritmias, risco maior de morte súbita. Eu falo tudo isso, pessoal, porque eu vejo isso toda semana no consultório. Quarto risco, o álcool aumenta o risco de AVC. Parte disso é por conta da pressão alta, parte disso é por conta da fibrilação atrial, parte por conta de alterações na coagulação, aumento da inflamação ali dos vasos mesmo. E o AVC é uma das doenças mais devastadoras que existem. Então quando alguém fala, mas é só uma cervejinha, é preciso lembrar que o impacto do álcool não é só no fígado, é no cérebro também. Quinto dano,
O álcool pode piorar insuficiência cardíaca. Se a pessoa já tem coração fraco, já tem fração de ejeção reduzida, já usa remédios ali para insuficiência cardíaca, o álcool pode piorar tudo. Piora o edema, descontrola a pressão, provoca arritmia, aumenta o tamanho do coração, atrapalha a adesão ao tratamento, piora o sono, aumenta o risco de internação. Então, para quem tem insuficiência cardíaca, lógico, a recomendação é abstinência. Sexto efeito, o álcool pode piorar diabetes, obesidade, triglicérides. Muita gente esquece que bebida alcoólica tem caloria. E muitas bebidas vêm com açúcar, xarope, refrigerante, energético. E tudo isso pode contribuir para o aumento do peso, gordura no fígado, aumento de triglicérides, piora do controle glicêmico e piora da obesidade. E tudo isso vai aumentar o risco cardiovascular. E a gente sabe, quando a pessoa bebe bastante, geralmente ela come pior também. Come mais sal, mais fritura, mais carne gordurosa, mais ultraprocessado. A pessoa que bebe também não treina direito no dia seguinte porque ele fica mais cansado. E aí não adianta dizer que a performance é a mesma, porque mesmo uma latinha de cerveja ali no dia antes já atrapalha a tua atividade física. E sétimo risco, o álcool aumenta o risco de câncer. Eu sei que o foco aqui é coração, mas eu tenho que falar disso. O álcool é associado a um aumento de risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de boca, de garganta, esôfago, fígado, intestino, de mama. E esse risco pode aumentar mesmo com consumo ali baixo ou moderado, especialmente para alguns tipos de câncer. Então a frase, não existe dose segura, não é só para o coração, é para a saúde como um todo. O álcool também pode piorar gastrite, refluxo, pancreatite, doenças do fígado, esteatose hepática, cirrose, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, neuropatias, aumentar o risco de queda, acidente de trânsito, risco de maior violência, risco de dependência química. Então olha aí quanta coisa. E agora, doutor, quais são as recomendações? Bom, depois de você entender que não existe dose segura, vamos falar de recomendação. A recomendação moderna é, se você não bebe, não comece a beber por um suposto benefício cardiovascular. Inclusive, eu já falo isso nos meus vídeos há muito tempo. E se você bebe, quanto menos, melhor. E para muitas pessoas, o melhor é parar mesmo. Ainda mais se você já tiver alguma comorbidade. E aqui tem um ponto importante, pessoal. Eu não estou demonizando aí a pessoa que bebe, não. Eu não estou aqui para julgar ninguém. O meu papel como médico é te informar, é te mostrar o risco, é te ajudar a tomar uma decisão consciente. Porque uma coisa é a pessoa beber já sabendo que existe risco. Outra coisa é beber achando que está fazendo um tratamento natural ali para o coração. Isso é completamente diferente. Se você gostou do vídeo, compartilha aí com aquele amigo que fala que bebe vinho por recomendação médica. Compartilha aí no grupo da família. Esse vídeo aí tem que chegar para muita gente, porque ainda tem muita desinformação sobre o álcool e o coração. E comenta aqui embaixo. Você já ouviu falar que o vinho faz bem para o coração? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.